Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui falar com vocês sobre 5 investimentos que eu considero os melhores investimentos que a gente pode fazer para a nossa vida. E o primeiro deles é na nossa saúde física. A nossa saúde física é muito importante e eu vejo que muitas pessoas negligenciam isso. Às vezes não se alimenta direito, não faz uma atividade física, né? Eu vejo muito se falar aqui em investimentos financeiros na internet, né? Os investimentos financeiros, eles são muito importantes, mas muitas vezes a pessoa abdica da sua saúde, né? E eu acho que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, porque o nosso corpo, ele precisa ser saudável para nos manter vivos. Então, eu vejo muitas pessoas negligenciando, para mim, a parte mais importante da sua vida, que é ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física. E pensando nisso, para mim, a saúde é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida é na nossa saúde. Você pode correr, você pode jogar bola, você pode nadar, você pode fazer uma academia, você pode fazer o que você quiser, mas exercite o seu corpo, se alimente bem, coma alimentos vivos, né? Que eu digo alimentos vivos, são alimentos que não são excessivamente industrializados, né? Que você vê que não tem nutrientes ali reais nele, só tem um monte de coisa que faz mal para a sua saúde. Então tente comer alimentos que eu tenho um livro que eu indiquei uma vez aqui no canal que se chama O Corpo Humano. Ele fala muito sobre essa questão de alimentos vivos e alimentos mortos, né? Tem alimentos que eles fazem com que o nosso corpo fique mais vivo, né? Que são os alimentos da natureza, né? Da terra. E alimentos mortos que ele considera são excessivamente industrializados, que só causam danos, né, para nossa saúde. Então, para mim, o melhor investimento que a gente pode fazer é na nossa saúde física. E o segundo melhor investimento é na nossa saúde mental. A gente precisa ter uma mente, né, saudável para a gente poder viver uma vida em sociedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais em paz, de uma forma mais resolutiva, que a gente consiga resolver, lidar com as questões, porque a gente sabe que a vida que a gente vive hoje, né, a gente recebe muitas demandas, é uma vida corrida, é uma vida, assim, muitas vezes que você não tem tempo para fazer aquelas coisas que o seu íntimo pede, né? Então, às vezes, a gente precisa cuidar bem da nossa saúde, às vezes não, né? Sempre a gente precisa cuidar bem da nossa saúde mental para a gente conseguir lidar com todos esses desafios que a gente enfrenta diariamente. Então, aqui nessa questão da saúde mental, o que eu poderia sugerir para fortalecer, né, para você fortalecer a sua saúde mental, seria ler um livro, né, fazer uma terapia, se for possível, né, porque hoje você consegue fazer terapia de forma gratuita, né, tem pelo SUS, também se você tiver o dinheiro para custear uma sessão de psicoterapia com uma psicóloga, também tem. É porque eu não sei muito diferenciar essa questão psicoterapia e terapia, porque diz que psicoterapia é para psicólogo, né? E terapeuta que faz terapia, né? Mas eu chamo qualquer um, mas vocês estão entendendo, né? Que é com psicóloga que eu sugiro, né? Fazer uma psicoterapia, ler livro, né? Assistir vídeos aqui no YouTube que enriqueçam você, que você veja novas alternativas de ações para coisas que você não está conseguindo lidar, né? Que às vezes a gente busca aqui na internet só aquelas mesmas coisas, né? Eu já tenho bastante isso de pesquisar coisas, outros caminhos, né, para coisas que para mim não tá dando legal. Então, eu vejo que às vezes aquelas respostas que eu já tenho dentro de mim, elas não vão resolver os problemas que eu tenho agora. Então, eu preciso buscar outros tipos de resposta, porque às vezes é aquela questão, tem um exemplo até, né, que você usa um martelo para colocar um prego, né? Mas o martelo, ele não vai servir para você resolver todos os problemas que você tem na sua casa. Por exemplo, se você tem uma telha quebrada, você vai bater o martelo, você não vai resolver o problema daquela telha que está quebrada. Você vai precisar de um outro tipo de ferramenta, né? Você vai precisar de um outro tipo de resolução. Cada problema exige de nós um tipo de resolução. Então a gente precisa criar essas ferramentas, né? A gente precisa aprender essas ferramentas e como utilizá-las.
Então, eu acho que você cuidar da sua saúde mental, você pode fazer uma terapia, ler um livro, assistir um conteúdo aqui no YouTube, porque o YouTube, gente, é um lugar que você encontra muitos conteúdos valiosíssimos e aqui tem profissionais de todas as áreas entregando conteúdos gratuitos. E eu amo essa plataforma, de verdade. Eu amo demais e eu admiro demais o YouTube, assim, por proporcionar esse conteúdo, assim, de forma gratuita. Você consegue aprender hoje aqui de tudo. Uma vez eu estava viajando e a minha mala, eu tenho aqueles códigos, né, e deu problema. Gente, eu não conseguia abrir aquele negócio lá e eu fiquei, assim, agoniada, né, porque como que eu ia fazer na viagem, sem nenhuma roupa para usar, não conseguia abrir a mala, ter que rebentar o zíper, comprar outra mala, o que eu ia fazer? Aí eu pensei ali rapidamente, calma aí, eu vou no YouTube. Aí eu vi no YouTube, assisti um vídeo, eu lembro claramente que era 5 minutos e pouco. O homem deu a dica que eu consegui abrir. Assim, o YouTube tem muitos conteúdos assim que você consegue resolver tanto coisas materiais ali, quanto coisas que não são imateriais, né? Você tem muitas resoluções que você consegue ver, assistir aqui e aplicar na sua vida aqui pelo YouTube, né? Então aqui você tem profissionais da área de psicologia, profissionais da área da medicina, engenharia, do direito, de todas as áreas, né? Várias, administração, todas você encontra aqui nessa plataforma maravilhosa. E o terceiro melhor investimento que eu acredito que você pode fazer para a sua vida é faça uma reserva de emergência. É na questão financeira mesmo. Faça uma reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando o problema vai chegar. A gente nunca tem ali. Se a gente soubesse, a gente já, vou me programar para tal data porque vai surgir tal problema. Mas não é assim, né? A gente sabe. Então tente fazer uma reserva de emergência, manter uma reserva mínima de emergência. Eu tenho até um vídeo que eu fiz aqui pro canal que eu falo sobre como que eu faço a minha reserva de emergência e quanto que eu coloco lá na minha reserva de emergência. Então, assim, tenha um dinheiro ali para você, né, contar com ele em um caso de acontecer algo ali emergencial na sua vida. E dentro disso, da reserva de emergência, eu também incluo aqui para vocês, paguem alguma coisa, algum plano de aposentadoria para vocês, seja um INSS mínimo, seja um MEI, né, que atualmente eu pago esse, né, paga um MEI, porque você paga o mínimo ali do INSS, mas pague alguma coisa, pensando lá na sua aposentadoria no futuro, um plano de aposentadoria, para você não ficar tendo que depender das outras pessoas na velhice. Faça isso por você, né? Faça isso por você, invista isso para no seu futuro, na sua velhice, você ter pelo menos um mínimo ali para você sobreviver. Porque a gente nunca pode contar com as outras pessoas. Na velhice fulano de tal vai cuidar de mim. Eu já vi muitas pessoas se assegurarem nisso, né? Na minha velhice meus filhos vão cuidar de mim, meus netos, né? Não sei quem vai cuidar de mim. Mas você não sabe se essa pessoa vai estar aqui, né? Se essa pessoa vai querer cuidar de você. Então, assim, faça você o seu pé de meia, para lá no futuro você ter o mínimo, né, para você sobreviver. E aqui entra essas duas coisas, a reserva de emergência e algum tipo de plano de aposentadoria. Tem aquela previdência privada que você pode fazer se você tiver mais condições financeiras. Tem várias coisas, eu já vi até gente sugerindo aqui seguro de vida, que é alguma coisa que você pode utilizar, mas eu não sei como funciona isso, tá? Eu só tô citando porque eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Nunca estudei ainda a fundo sobre isso, né? Como que funciona, se você pode utilizar isso na velhice. Mas eu acho que isso é mais em caso, assim, de acidente, né? Você precisar ali uma cirurgia emergencial, essas coisas assim. Mas faça de acordo com o que couber na sua finança, né? Dentro das suas finanças ali. Eu gosto muito eu já falei para vocês que eu gosto de investir no Tesouro Direto, pensando na minha aposentadoria, né? Então o que eu faço? Eu pago meu Tesouro Direto, faço ali meu investimento no Tesouro Direto, sempre que dá. Eu já falei para vocês que não é uma coisa assim que todo mês eu vou fazer. Não, eu faço quando dá. E quando não dá, eu não fico me julgando por isso. Quando não dá para me fazer aquilo que eu planejei, ok. Quando eu consigo fazer mais, eu fico muito feliz, né? Então, assim, eu faço isso, né? Indico, né, que as pessoas façam alguma coisa, né, pensando na sua aposentadoria. Eu penso no Tesouro Direto dessa forma, né, lá na frente, bem na frente,
e também pago esse mínimo do INSS, né? Pensando nisso. Enquanto eu ainda não estou trabalhando em um emprego do meu concurso, né? Que eu quero muito passar no meu concurso, estou estudando para isso. E enquanto eu não estou com um emprego de carteira assinada, que estou contribuindo com o INSS, mas eu pago aquele mínimo ali que eu consigo, né? Então, tente fazer alguma coisa pensando na sua aposentadoria também, que isso eu acredito que seja um ótimo investimento. Eu já vi muitas pessoas sofrerem porque não pagaram o INSS e na velhice não tem uma aposentadoria. Eu acho que isso é muito sério. Na velhice a gente não tem condições físicas para ficar trabalhando, a gente não consegue desenvolver, o nosso corpo já não aguenta. Então a gente precisa ter uma garantia ali financeira, porque a gente sabe que a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né? A gente precisa para comer, para pagar água, energia, o básico, né? E agora vamos falar sobre o quarto tipo de investimento que eu considero um dos melhores investimentos para a nossa vida, que é o investimento na sua vida profissional. Invista em conhecimento na sua área de atuação, na área que você decidiu exercer, né? Se aperfeiçoe, porque quando a gente não cresce, eu já ouvi muito essa frase e é real, quando a gente não está investindo em crescer ali na nossa área, a gente está ficando para trás. Porque a gente vê que as coisas, elas estão sempre atualizando. Você vê as leis elas estão sempre mudando, as leis vão mudando, os códigos vão mudando da sociedade, a cultura vai mudando, então a gente precisa estar atualizado, né? A gente precisa atualizar as nossas ferramentas de trabalho, o nosso conhecimento, né? Porque às vezes algo que você utilizou aqui no presente para resolver algo na sua área, surge algo mais atualizado, que resolve melhor, que vai atender mais pessoas, né? Que às vezes você só consegue atender um tipo restrito de pessoas. E às vezes surgiu um tipo de conhecimento que vai te possibilitar atender mais pessoas, ter mais clientes, né? Vai te possibilitar gerar mais fonte de renda para você. Então tente se atualizar dentro da sua área. Eu acredito que isso é algo muito bom, você investir no seu crescimento profissional. E não precisa necessariamente ser você pagando um curso caro, participando de um workshop caríssimo, sei lá, de um seminário, não sei o que lá, internacional. Não, aprenda que na internet tem tanta coisa gratuita, né? E se por acaso você tiver dinheiro para pagar algo mais caro e você quiser, pague. Mas se você não quiser, gente, tem tanta coisa gratuita aqui. Eu vejo gente pagando às vezes uns cursos caríssimos por conhecimentos que a gente encontra aqui de graça na internet, né? Então, pensa nisso também. Às vezes tem gente desperdiçando dinheiro à toa, né? Na minha opinião. Talvez para a pessoa não seja, né? Mas eu acho que tem muita coisa que tá gratuita aqui. Já teve vezes, eu não vou longe não, eu mesmo já fiz isso. Já teve vezes que eu comprei uma vez um curso, né? Paguei ali R$ 250 nesse curso. E depois eu estava aqui na internet e vi essa mesma pessoa fornecendo esses conteúdos que ela forneceu no curso que eu adquiri gratuito, de forma gratuita aqui na internet. Então eu pensei, nossa, eu praticamente joguei esse dinheiro fora, né? Porque depois eu poderia ter tido esse conteúdo todo aqui de forma gratuita. Se eu esperasse mais algum tempinho, o conteúdo apareceu aqui de forma gratuita. Então, às vezes a gente compra um conteúdo, né? Compra algo aqui de forma paga, mas se você for na internet pesquisar antes, porque eu não pesquisei, mas tinha outras pessoas também dando esse conteúdo de maneira gratuita. Então busque primeiro de formas que não seja onerosa para você, se você consegue obter esse conhecimento. Caso você não consiga, aí veja outras formas de você pagar um curso, né? Porque eu não sou contra você pagar um curso, mas se você consegue fazer de graça, para que desperdiçar o seu dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro é algo bem valioso, que vai nos proporcionar muitas facilidades na vida, né? Então, para que desperdiçar se você consegue algo de forma gratuita? E o quinto e último investimento, que eu acredito que seja um dos melhores investimentos que a gente faz na nossa vida, é investir em fazer o bem para outras pessoas, investir em ser uma pessoa melhor e compartilhar isso com outras pessoas. Às vezes você está aberto a ouvir a outra pessoa, às vezes dar um abraço, às vezes você dá o seu tempo para aquela pessoa. Porque eu acredito que quando você faz isso, você também recebe isso, né? Que a nossa forma que a gente age com as outras pessoas
também reflete na forma que elas vão agir conosco, né? Então, às vezes a gente não investe nas nossas relações e a gente acaba as nossas relações sendo enfraquecidas, né? Então, assim, busque relações que você também seja algo de bom para essa pessoa, entregue algo de bom para essa pessoa, né? Invista em ser uma pessoa boa nas relações, que com certeza essas pessoas vão retribuir isso para você. Não, mas é claro que você precisa selecionar, né, as relações que você vai ter, porque às vezes você está entregando demais para pessoas que nunca vai te retribuir. Às vezes isso acontece, infelizmente, né? Então selecione os seus relacionamentos, entregue o seu tempo, entregue o seu abraço, o seu carinho, né? Que você vai ter relações mais saudáveis e a gente ter bons relacionamentos, a gente ter uma rede de apoio é muito importante, a gente construir redes de apoio, porque a gente não consegue viver sozinho no mundo. É muito triste, assim, você ver alguém que vive completamente solitário, isolado, né? Eu acho muito triste ver pessoas assim. Eu já conheci uma vez uma senhora na cidade que eu morava antigamente, que ela era muito solitária, ela não tinha irmãos, não tinha assim muitas amizades, não tinha, e ela falou, né, comentou comigo e com um amigo um dia que a gente foi visitá-la, que ela se sentia muito só, né, por ela não ter assim proximidade com alguém de família. Ela não tinha nenhum irmão, não tinha mais pai nem mãe. E ela falou que onde ela morava, ela se sentia muito só. Então, o único parente que ela ainda tinha assim perto dela era um primo, então ela decidiu se mudar da cidade que ela morava lá, porque ela não tinha muitas amizades e veio morar perto desse primo. Então, assim, a gente tem essa necessidade de ter relações, de ter relacionamentos, é uma parte muito importante da nossa vida. Inclusive, eu estava lendo um livro esses dias que falava, né, que antigamente as pessoas, antigamente não, né, tem algumas, até hoje tem, né, algumas culturas, né, de alguns países que são assim ainda, que as pessoas se apoiam, né? Assim, a mulher após o parto, né? Quando ela tem o seu bebê e ela recebe auxílio ali de algumas pessoas, recebe carinho, né? Porque depois do parto a mulher ela fica num momento muito vulnerável, muito sensível. E hoje, infelizmente, tem algumas mulheres que elas ficam muito sozinhas no pós-parto, né? Elas não recebem nenhum apoio, às vezes só recebem cobranças, né? Ah, você tem que amamentar até não sei quanto tempo, ah, você tem que fazer assim, ah, você tem que fazer isso, você tem que estar bem pelo seu filho. Mas assim, é um momento que a mulher está vulnerável, ela precisa ali desse acolhimento também. E às vezes ela não recebe. Nesse livro ele falava que hoje as mulheres, elas estão tendo seus filhos e estão muito sozinhas, né, nessa responsabilidade de mãe. E antigamente não, mas tem algumas culturas que as mulheres elas recebem esse apoio, esse carinho. Isso é muito bom, né? A pessoa viver sozinha, desamparo. Eu acho que é um desamparo isso, né? É muito triste. E às vezes a gente não tem isso, nem sempre a gente vai encontrar isso na nossa família. Mas família, pra mim, hoje eu penso dessa forma, né? Não é só aquela família de sangue que você tem ali, mas você também pode ter aquela família que você criou pra você, né? Não é só aquela. Porque nem sempre os parentes de sangue são aquelas pessoas que nos entendem, nos acolhe, nos ama, né? Muitas vezes essas são as pessoas, às vezes até que nos abandonam, né? Mas a gente pode criar outras redes de apoio. Então, tente criar bons relacionamentos, investir nos seus relacionamentos, tempo, qualidade, né? Então, eu acredito que esses, para mim, sejam os 5 melhores investimentos que você pode fazer aí na sua vida. E esses são, para mim, os 5 melhores investimentos que eu acredito que eu posso também estar fazendo na minha vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!